O nosso palestrante dessa noite é o Eduardo. Boa noite, pessoal. Eu escolhi para a palestra desta semana, a palestra chama-se O Passe e a Fé Raciocinada. Eu gosto desses termos, gosto de esclarecer as coisas mais simples do que a gente vive na casa espírita, né? Então, procuro escolher os temas em que eu conheço um pouco, porque participo, e que vocês possam entender porque estão sempre aí. Muita gente vem na casa espírita, aconselha um amigo, né? Ou vai na casa espírita tomar um passe. Tá. Que é isso? O que acontece? Não, põe a mão lá sobre você e as coisas vão acontecer. Né? É mais ou menos assim. Mas dá para saber um pouquinho mais. Porque com a participação de vocês, o passe se torna mais efetivo. Por isso que se chama o passe e a fé raciocinada. Se a gente souber o que está absorvendo de energia no passe, por que ele está sendo administrado, como é, que energias que estão sendo trabalhadas, a gente se coloca numa outra posição, uma posição mais de absorção melhor das energias que são emitidas nos passes pelos passistas de uma casa espírita. Ou de outros templos religiosos também, né? Tem outros tipos de imposição de mãos que são basicamente o passe. Na casa espírita se chama o passe magnético, né? Eu até tomei a liberdade de colocar ali o banner, não sei se está claro para todo mundo, que ali está a posição do passe, mais as cores, as mãos. Por que aquelas mãos estão iluminadas? Porque todos nós temos dois vórtices de energia no meio das mãos, né? São chakras, são vórtices de energia que é por onde sai a energia do passista. Por isso que a linha está iluminada, não é mesmo? Então começa daí. A energia do passe sai pelas mãos. Por isso que ela é uma imposição de mãos. Nós já vimos muitas curas através de passe, né, ao longo da história do espiritismo. Teve aquele Globo Repórter que mostrou a Dona Yolanda em Uberaba, que curou uma pessoa só com os passes, né? Não precisou nem de outro tipo de tratamento espiritual, só com os passes que ela ministrou, as pessoas se curaram dos males físicos, né? Se bem que ela era uma médium, né? Um passe mediúnico, diferente do passe anímico, magnético que a gente aplica na casa, né? Ela é uma médium curadora. Nem todo médium é curador. Tem médium de todo tipo de faculdade, né? São várias faculdades que não vem ao caso aqui citar agora para não estender. Mas o passe curador é de um médium curador. Ele já vem com essa faculdade, né, do corpo físico quando ele encarna, nessa encarnação, e ele tem essa faculdade de potencializar o passe através da espiritualidade, né? Soma a energia dele junto com a de um espírito curador, e assim se faz a cura, restabelecendo o equilíbrio orgânico e espiritual da pessoa. Vamos avançar um pouquinho. Então, escolhi um passe, pois gostaria que todos entendessem os seus mecanismos, desmistificando assim essa prática tão comum e antiga que é a imposição de mãos. E precisa desmistificar também, senão fica aquela coisa de o pessoal lá faz umas coisas lá diferentes, né? Começa a criar fantasia. Então precisa desmistificar, o passe não tem nada demais. Todos somos capazes de dar passe, só estar medianamente preparado. Allan Kardec dizia: num grande poder fluídico normal, junto com a fé, pode só pela força de sua vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos de cura e outros mais, tido antigamente como prodígios, milagres, mas que não passavam de efeitos de uma lei natural. Então essa lei, o passe não é espírita, o passe é de muito antes de Jesus, 5.000 anos antes de Jesus, no Egito já se praticava imposição de mãos.
que era a troca do magnetismo de quem estava mais preparado para quem estava menos preparado. Então, uma coisa equilibrava a outra. Então, o passe tem milhares de anos, não é nenhuma novidade. Tá? É isso que precisa ser desmistificado, porque todos nós podemos praticá-lo. O assunto é grande e a disposição da literatura também. O passe magnético, que é o que a gente aplica na casa, anímico magnético, que é nosso, né? Não é mediúnico, eu não sou médium. Né? A gente aplica o passe em vocês, então ele é anímico e magnético. É do nosso magnetismo, do nosso corpo físico, que todos nós temos, vocês também têm, é assim que é feito. Então ele é anímico magnético. O passe magnético é bioenergia, tá? Que modifica moléculas pela força do pensamento. Tem vídeos na internet mostrando a modificação molecular da água quando se aplica em posição de mãos nela. As moléculas da água mudam o formato. Acho que vocês já tiveram oportunidade de ver. Isso é físico. Não tem nada a ver com esoterismo, né? Então é possível mudar as propriedades da água só com o magnetismo. Ela modifica as suas células, quando magnetizado para melhor, e promove curas, com certeza, orgânicas, né? Porque a água é 70% do nosso corpo. Então, o passe magnético é bioenergia. E como nosso corpo não tem 70% de água, isso foi um negócio que só preparando a palestra eu me dei conta. Assim, tanto tempo que eu estou assim, já dando uma olhada nessas coisas. Nós fizemos curso de passe, cursos de reiki, passamos por todos os corpos, aquelas coisas todas um pouco mais complexas, que não vem ao caso aqui. Mas hoje eu percebi que é verdade. Quer dizer, se a gente consegue fluidificar a água, a gente não fala para vocês tomar um copinho, se o Wilson disse que está um medicamento necessário, que a água está magnetizada. Aí eu fui entender, eu vi lá na literatura que o passe funciona. Por quê? Porque ele fluidifica a água do corpo. O nosso corpo é 70% água, então é possível, através da magnetização da água, modificar a composição celular do organismo físico e promover uma cura. É simples assim, não tem nada de miraculoso, como diz Kardec. Isso é antigo, é milenar, é possível, né? Claro, basta que cada aparelho esteja cada vez mais bem preparado para administrar um passe e conseguir dele os melhores resultados. Mas isso é perfeitamente possível, não tem nada de milagroso, né? Isso é que desmistificar o passe. Então, o pessoal lá faz assim, faz assado. Não, qualquer um pode preparar, volto a dizer, ministrar e fazer curas através do passe. A água fluidificada tem o mesmo processo, né? Então, a água que está ali está sendo magnetizada com a mesma energia, com as nossas orações aqui, junto, imagina, 100, 120 pessoas orando, com intenção de cura, de elevação espiritual. Aquela água está sendo magnetizada, não é água para vocês, antes de vocês entrarem. Sabe, essas coisas é que eu queria colocar na palestra para a gente. Mas como é que é? O copinho está lá, será que eles puseram as mãos antes da gente entrar? Não, a água está sendo magnetizada através da prece inicial, através dos pensamentos que estão fluindo aqui através da palestra, na prece final e na boa intenção do passe. No final de tudo isso, aquela água está magnetizada, com o mesmo fluido que vai ser transmitido para vocês. Nada demais, nada de esotérico. E funciona muito. Tá? Funciona muito. É a mesma água que você mesmo tem o poder de magnetizar quando você faz o evangelho no ar. A gente não diz para vocês, levem a água fluidificada para o quarto, quando vocês forem fazer o evangelho no ar. Vocês nada mais estão fazendo no evangelho no ar do que uma palestra em casa para espíritos desencarnados. Por isso que a gente fala para vocês fazerem em voz alta. E aquele clima de boa intenção da sua oração magnetiza a água da sua casa também. Então, quando a sua energia cai um pouco na sua casa, você tem água magnetizada, como o pessoal da Igreja Católica leva lá água para magnetizar em Aparecida do Norte, e assim, por isso católico, por isso católico, e passei por tudo isso. É a mesma energia,
Tá? Então é possível magnetizar essa água da mesma forma. Tá? O passe é transfusão de energia fisiopsíquica, físico e psíquico, tensão. Operação de boa vontade, dentro da qual o companheiro do bem cede de si mesmo, porque é uma energia de encarnado, em seu benefício, aos assistidos. O passe pode ser classificado em individual e coletivo. Nós aplicamos na casa o passe individual. Cada passista aplica o passe individual. Mas existem casas que fazem o passe coletivo. Às vezes, para um número maior de pessoas, às vezes não há disponibilidade. O seu Wilson já contou algumas histórias aqui de que faltou passista numa reunião numa casa espírita e ele pegou lá meia dúzia de pessoas que estavam na plateia, que não fizeram o curso de passe, por isso que eu disse que é possível a todos, né? E essa pessoa, de boa intenção, falou: nós vamos magnetizar todo mundo. O pessoal levantou a mão e pôs as mãos e deu um passe coletivo. É como se meia dúzia aqui na frente, levantasse as mãos e magnetizasse todos vocês. Isso é um passe coletivo. O nosso é individual, né? Dado o número de passistas. Tipos de passe. Anímico será o passe que é apenas a ação do passista na doação fluídica magnética. É o nosso caso. Mediúnico, onde o passista é mero instrumento na ação do espírito, sendo que este espírito seria o único a atuar fluídica e magneticamente. Então, o médium nesse o passe mediúnico é a entidade espiritual curadora que trabalha através do médium, ele se torna só o fio condutor, mas ele tem aquela faculdade fisiopsíquica também de transmitir a intenção do espírito curador. Como ele já tem essa faculdade inerente que vem com ele consegue transmitir aquilo. Okay? E nisso que pode ser uma associação das duas coisas, né? O médium doa o seu magnetismo e o passe anímico também. Allan Kardec pergunta para o espírito, porque ele queria entender como é que isso funciona, né? Ele pergunta: entretanto, o médium é intermediário entre os espíritos e o homem? O magnetizador, fabricando em si mesmo a força que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. Ele falou: bom, só dizendo que o passe é magnético, então não precisa do espírito para aplicar, né? Aí vem a resposta do espírito: é um erro pensar assim. A força magnética reside sem dúvida no homem, só tem encarnado força magnética, né? Por isso que os espíritos se utilizam do nosso organismo para aplicar o passe. E é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Ele aumenta a tua força, a tua vontade, dirige os espíritos, dirigem o seu fluido e lhe dá as qualidades necessárias, né? Então, por aí vemos que no mecanismo de cura pelo passe, são os espíritos que conduzem. Pois no momento que a gente vai aplicar o passe para vocês, os espíritos aumentam, os bons espíritos, né, que cercam a casa, que estão aqui na nossa reunião, os mentores da nossa casa, né? Eles aumentam os nossos fluidos, do passista, né? Dirigem os nossos fluidos e qualificam ainda mais os nossos fluidos dentro das nossas intenções, para que a gente possa magnetizar vocês. E qual a influência da fé, né, nos processos de cura? A fé racional, que é o motivo da palestra, é a certeza no amparo dos bons espíritos. São sentimentos que devem estar presentes no coração de todos os passistas. A fé racional. Não é aquela fé desenfreada: eu curo todo mundo. Não, é racional. Hoje eu estou bem, o meu magnetismo está bem, eu vou impor as mãos em quem está precisando e eu vou subir a energia desse assistido que está aqui. É assim que acontece. Fé raciocinada. Pode doar-se com sinceridade a tarefa sob sua responsabilidade, vendo em todo sofredor uma alma carente de amparo e orientação. São as pessoas que procuram as casas espíritas, né? E ainda não estão no trabalho. Tem também o merecimento. Muitas
pessoas sentem às vezes mais energias ou sensações saindo das mãos do passista. Isso é bastante comum, né? Perguntarem depois, principalmente as pessoas que vêm pela primeira vez na casa espírita. E atribui a ele maior magnetismo, que é um engano. Na maioria das vezes, o que acontece é que você está precisando daquela energia naquele momento e recebe em maior quantidade para preencher a carga da sua bateria. Então, não é o passista que é mais... Existe passista mais forte. Não adianta você entrar ali e escolher, você está naquela fila porque aquela pessoa lá, aquele passista é do bom, ele é forte, o resto é mais ou menos. Não é assim que funciona. Tanto é verdade que se você vier na outra semana e tomar o mesmo passe com a mesma pessoa, pode não acontecer. Por quê? Porque você está mais equilibrado. Física quântica, racional. Não tem essa. Se você se sentir a mesma sensação, o calor das mãos do passista, nossa, você ainda estava tomando um raio de energia, é porque você ainda está precisando, sua bateria ainda não subiu até recarregar totalmente. Então é um engano também. Isso também tem que ser desmistificado. Pessoas que escolhem com quem tomar passe. Se não for um passe mediúnico, todo passe é igual. Até porque a espiritualidade não ia permitir que um ou outro tivesse mais ou menos magnetismo, os outros ficassem frustrados, fossem embora, e sobrar meia dúzia, né? Para fazer um passe para 100, 150 pessoas. Entende? Isso é racional. Então é preciso que vocês entendam isso. Né? Que se você não sentiu sentiu a energia do passe uma vez, muito forte, não significa que ele sempre vai ser assim para você a vida inteira. A hora que você estiver equilibrado, vai estar tudo normal, e você não vai sentir nada. E sentir nada é sinal que você está bem, pelo menos na parte energética. Quer dizer que, né? Quer dizer que você está bem, você não precisa sentir mais aquele calor todo. Ok? A vontade. A vontade, não podendo ser confundida com uma técnica em si, é a propulsora da ação fluidoterápica por excelência, tanto a nível de emissão fluídica como de recepção. Generalizando, só seremos bons passistas se, além dos caracteres anteriormente já analisados, que nós falamos aqui, possuirmos uma vontade firme e ativa, a qual é construída com ação, vivência consciente e não só com palavras. Tem também assim, verificamos algumas opiniões sobre os passistas no sentido que eles não são bons. É o que eu disse, tem gente que acha que porque não sentiu aquele calor todo, o passista aqui não é bom. Não estão amparados pelos espíritos, né? Acha que os outros estão, que não servem para tal, e outras mais. Todavia, costumeiramente nos esquecemos que às vezes existe maior merecimento em continuar enfermo do que saudável. Isso é um negócio para a gente estender um pouquinho mais. Porque, assim, nem a dona Yolanda lá de Uberaba curou todo mundo. Porque algumas pessoas não é que não merecem ser curadas. Naquele momento, a enfermidade é a descarga deletéria que ela precisa para se curar espiritualmente. Muitas vezes ainda nessa encarnação. São as pessoas que passam por provações físicas, por doenças físicas, né? E superam. Quando você supera, você sai muito mais fortalecida. Qualquer doença grave é possível ser curada nessa encarnação, através da fé raciocinada, da fé, não é aquela coisa séria, da fé raciocinada, da mudança de hábitos, da reforma íntima, ou seja, você vibrando bem, auxiliando o próximo, toda a sua energia fisiopsíquica começa a melhorar, seu organismo celular começa a se restabelecer e a cura aparece, sem nenhum milagre. A cura, por isso que a gente ouve muito, né? A cura está dentro de você. Nossa, parece um negócio místico, né? Pô, fala, tá por dentro de mim, nunca chega. Está dentro da gente mesmo, só que é um processo. Muitas vezes a gente leva uma vida prejudicando o organismo físico e quer vir tomar 2, 3 passos e fazer uma apometria e em 2 meses você recuperar uma coisa que você prejudicou o seu organismo por 50 anos. Não é assim, é um processo de volta. Todas as emoções, todas as influenciações que você passou na vida, que contribuíram para que você esteja nessa enfermidade neste momento, foi um processo. Vibrações erradas, raiva, ódio, né? Que a gente carrega dentro da gente, isso tudo vai vibrando, aí
essa vibração aumenta e potencializa num órgão mais frágil, né? No meu caso é o coração, tem pressão alta, né? Então eu passo mal quando eu ajo mal. O que acontece? Minha pressão sobe e fico lá em casa. Meu Deus, o que eu fiz de errado? Agora eu já sei que se eu estou assim, alguma coisa de errado eu fiz. Não é só orgânico, né? Então, sim, a gente vai ter que fazer um processo todo de volta para se manter equilibrado nisso. Isso serve de alerta, isso não é castigo. Quando isso acontece, você descobre dentro de você um dispositivo que te diz que você está fora do prumo quando você está doente. Que você, quando você melhora, fala, estou melhorando. Aí você tem uma recaída. Alguma coisa você fez de volta para você recair. Não é verdade? Condições físicas do passista. O Dr. Alberto Almeida, é um expositor espírita, faz palestras pelo Brasil espírita, no Brasil inteiro, nas casas espíritas. Ele diz que qualquer pessoa, mesmo fazendo uso de medicamento contínuo, desde que esteja em equilíbrio físico e emocional, pode aplicar o passe. O passe é um circuito fechado de equilíbrio de forças entre duas pessoas, onde quem tem mais doa para quem tem menos. Por isso é possível que o assistido abasteça o passista, às vezes, se estiver melhor condição do que ele, não perdendo em nada da sua energia, só doando o que sobra. Então, como assim? Tem gente, a gente sempre fala, coloque as mãos sobre os joelhos, é para você receber energia. Tem muita gente que vem na casa espírita, e os conscientes que tem um estudo, colocam as mãos para cima. Se essa pessoa, a gente até pergunta, você está doando energia? Porque ela também tem os vórtices nas mãos ali daquela luz. Então tem pessoas que põem as mãos para cima, ela veio para casa, não veio para receber o passe, mas está doando energia. E é bem possível que a energia de vocês, se estiver melhor do que a minha, a sua vai levantar a minha, porque é um circuito fechado. Quando eu coloco a mão sobre você, eu fecho o circuito do meu corpo físico com o seu, né? Então a minha bateria, que nem aquela de carro que você coloca, né? Aquela está morta lá, e você está com aquela bateria boa, você coloca os dois polos lá, você não ressuscita o carro com liga, é a mesma coisa. Passe é isso, fé raciocinada é isso, tem que entender o que acontece, é um equilíbrio de forças, né? Então, muitas vezes os passistas não se surpreendem, recebem a energia de vocês. Vocês estão bem equilibrados? Ninguém vem aqui só porque está triste. Tem gente que está equilibrada, gosta de vir na casa espírita, sente a vibração, gosta de vir aqui. Essa pessoa consegue transmitir energia para o passista, que depois é distribuído entre todo mundo, né? Porque essa energia fica circulando, né? Imagina, isso aqui é uma bateria. Eu tive a oportunidade de ver num livro essa semana um papiro egípcio de não sei quantos mil anos, de 5.000 anos antes de Cristo, que tinha um monte daqueles egípcios, né, com aquelas roupas características, está pintado lá na parede daqueles templos lá do Egito, né? Acho que tinha uma centena, todos eles de mão dada, né? E o sacerdote na frente com a mão ligada neles. Ou seja, aquilo era uma bateria humana. Era um passando energia para o outro. Então tinha energia lá de milhares de egípcios dentro de um templo, vibrando, como aqui numa casa espírita, né? Abastecendo aquilo de energia. E aquilo ia ser distribuído para todo mundo que estava lá dentro. As cargas se equilibravam, quem tinha mais doava para quem tem menos, saía todo mundo equilibrando. Todo mundo equilibrado, para mais, né? Não para menos. As vibrações eram boas. Então olha que interessante, vocês também, vocês participam do passe. Vocês não vêm aqui só passivamente receber a energia. Quando vocês fazem o Pai Nosso junto com a gente aqui, nós estamos aumentando a vibração da casa. E essa vibração é utilizada pelos espíritos superiores para encaminhar os espíritos que nos acompanham, né? Que muitas vezes a gente traz, né? Espíritos inferiores, que a gente passa uma semana pesada, acaba trazendo. É com essa energia de todos aqui é que a gente encaminha, nós e os espíritos protetores da casa. Encaminha, não expulsa, são todos encaminhados.
Tá? Vamos tudo certinho, mas tem que usar energia. A espiritualidade não consegue encaminhar espírito inferior para um plano superior. Eles têm que melhorar a vibração para poder se elevar. E essa vibração quem dá? Nós, os encarnados. Da nossa energia, dessa bateria de 100, 150 pessoas. É assim que a gente consegue encaminhar os espíritos inferiores, que são dispersos também na ação do passe. Né? Tem gente que toma um passe e fala, estou aliviado. Claro, caminhou, todos os irmãos estavam em volta de você, as energias pesadas que a gente trouxe, simples assim, positivo, melhorou o negativo, equilibrou, a coisa andou. Fé raciocinada. Então, quem recebe? Vou colocar aqui, vou adiantar um pouquinho, por causa da hora. O paciente, são vocês. Conforme já estudamos, basicamente são dois os personagens que se interligam no mecanismo do passe. O receptor, que são vocês, os doadores, no caso nós, quando passistas. No momento veremos quem recebe. Não sabemos, nós passistas, de onde veio, por onde veio, que religião tem, nós não sabemos. Entram por aqui, sentam, não sabem muita coisa de vocês, como alguns que são mais conhecidos da gente. Mas sabemos o essencial, ele é o nosso próximo. Aí que a coisa fica legal. E está ali necessitado de ajuda e colocando-se na condição de recebedor, os que estão mais fragilizados. Não é mesmo? Primeiro nos conscientizamos de que devemos dar ao paciente, além do passe, tudo mais que dá importância para complemento da sua energia. É a entrevista que vocês fazem lá atrás, as orientações que a gente vai fazer para vocês, porque o passe sozinho às vezes não é suficiente, muitas vezes não é, mas às vezes não é suficiente. É preciso fazer o evangelho no lar, para quê? Para limpar energeticamente a sua casa, mudar as atitudes. Então, quando eu disse que você tem que fazer um caminho de volta, você chegou nos 45, 50 anos e está sofrendo de um mal físico, ou psíquico, ou espiritual, fazer o caminho de volta, as ferramentas que a casa espírita dá são essas. A casa espírita não é milagreira, aqui não é tenda dos milagres. Não é. A casa espírita orienta as pessoas para que elas refaçam o caminho e conquistem novamente a sua saúde psíquica, orgânica, fazendo o caminho de volta por si próprio. Onde é que a gente ajuda? Auxiliar, dando os caminhos de volta, né? Para me cortar um pouco, magnetizando, tomando os passos. Né? É assim que a coisa acontece. Né? Então vocês têm muita responsabilidade sobre o passe também, não é só do passista. Pacientes com problemas físicos. Inclui os pacientes que apresentam problemas orgânicos, desprezando qualquer fator que não seja puramente físico. Vamos dividir esses doentes da seguinte maneira: doenças contagiosas. O passista não deve negar atendimento a essa categoria por medo de contágio. Todavia, devemos ter o bom senso de não expor alguém que vem em busca de auxílio ao contágio de outro mal. Então, se a gente sabe que uma pessoa tem um sarampo, meningite, chama aquele da vista? Conjuntivite, que são doenças infecciosas, a gente procura atender mais particularmente, porque a gente sabe que pelo ar essas coisas contaminam. Né? Mas é só isso, a gente não vai se negar ao passe dele por causa disso, ou atendê-lo por causa disso. Seria falta de maldade, bom senso. Né? Tal como não será cristão dispor o contagiante, que igualmente busca ajuda no ridículo da execração de outro. Não está com passe em você, está todo bichado, não tem como. Né? E seria a falta de caridade também. Né? Então teríamos que usar de bom senso e ver a maneira mais adequada de auxiliar essa pessoa. E justamente ela veio pedir auxílio numa casa onde ela espera ter uma ajuda, né? Uma recuperação. Pacientes nessas circunstâncias, pacientes com problemas espirituais agora. Pacientes nessas circunstâncias sentem com muita frequência a influência ou aproximação de entidades espirituais quando recebem o passe. Algumas vezes o assistido pode incorporar durante o passe, significa que ele tem a mediunidade deseducada, mas aflorada.
O que acontece é que essa energia aflora ainda mais a faculdade até que ele resolva educar o assistido, que não sabe que é médium, e futuramente transmiti-la com grande êxito em prol de pessoas, de outras pessoas. Então acontece, muita gente, vocês veem a gente retirando do salão para não causar constrangimento, né? Porque a pessoa recebe o passe mediúnico aqui no chakra coronário, que é por onde entra, aqui onde vocês estão vendo, aqui é por onde entra a energia passiva, e a primeira mão que a gente impõe aqui é de vocês, é o chakra coronário. Esse é o chakra da espiritualidade, ele é aberto, é chamado chakra das 1000 pétalas. Ele é aberto para cima, porque ele capta todo o plano espiritual. Tá? Então, quando a gente impõe as mãos no passe, numa pessoa que não tem educação mediúnica ainda, aquilo fica ainda mais aflorado. Aí, para a incorporação, não tem nada demais. Ele sente uma sensação meio estranha, porque a primeira vez é um choque anímico, como a gente diz, né? Ele fica balançando às vezes na cadeira, às vezes tem uma sensação ruim, a gente dá uma recolhida, vai lá dentro, dá um passe mais, se tem um médium, já dá uma encaminhada, dá uma limpada, a 10 minutos ele está saindo bem mais equilibrado. Aí a gente chama de lado, explica, olha, você tem faculdade mediúnica, é bem provável que você tem, então você tem que educar, você tem que estudar, trabalhar, chegou a sua hora, né? Essa faculdade é sua, você pediu antes de encarnar para mim assim, chegou a sua hora de você desenvolver isso. Educar, desenvolver já está desenvolvido, você está aí, recebe um passo, já está incorporando, né? Tem gente que está incorporando no ônibus, a gente ouve aqui, gente que está incorporando na rua, no ônibus, gente parando em faixa de pedestre com o carro, vendo entidade desencarnada, acha que é encarnado, para na faixa do que vê, tem faculdade de vivência, né? E o magnetismo, em certos estados de ordem psíquica ou espiritual, basta e pode ser o melhor agente corretivo, ou seja, o passe uma vez só pode funcionar muito para uma pessoa. Então, um passe fica bom. Porém, não se pode ter um magnetismo com um agente curador exclusivo para a maioria dos casos e dos indivíduos. É preciso atentar para o corpo já afetado e principalmente para os problemas kármicos, é o que eu disse. Então, muitas vezes o passe da Dona Yolanda lá em Uberaba, nem o João de Deus lá de Abadiânia, consegue curar, que é essa sensação que às vezes a reportagem da TV passa. Tinha um rapaz que foi se curar lá, veio dos Estados Unidos, tinha um mal físico que eu não lembro qual é, e ele foi um dos que não se curaram em Abadiânia, né? Aquele João de Deus, né? O cara tem milhares de curas, aquele não curou, então assim, nem sempre funciona, o cara não é tão bom assim. Não é verdade. Aí entra o processo kármico, né? A pessoa tem que passar por aquilo naquele momento para se reeducar, para se introspectar, para pensar mais na vida, o que fez, se aproveitou ou não. Então, naquele momento, é uma ação corretiva que pode ser superada ainda nessa encarnação, como eu falei. Então, quando então, o magnetismo atuará como renovador das energias, mas então uma pessoa assim não adianta vir? Então, a apometria, tem muitas vezes a apometria não resolve. Eu falo, mas então não adiantou de nada? Adiantou muito. O passe é a mesma coisa. Mas o passe curou meu amigo, não me curou. Então não adiantou nada para mim? Adiantou muito. Quando você usa o magnetismo, ou o passe, na apometria, em qualquer tratamento espiritual, o que acontece é que você, da pessoa que não se curou naquele momento, ela foi ajudada em muito, porque tira-se dela tudo que não é dela. Tudo que não é dela, tudo que ela adquiriu de coisa ruim, de energia ruim, que ela atraiu, a força da atração, né, semelhante atrai semelhante. Você está mal, você atrai espírito inferior, que te rodeia. Tem vício, atrai viciado. Fuma, atrai fumante. Droga, atrai drogado. Então, você naquele momento, o passe ou a apometria, ele dispersa essas energias. Então você fica com o mal que é seu naquele momento, que ele é curador para você, da sua alma, do seu corpo físico, né? Mas a apometria ou passe tira toda a carga que não é sua, facilitando a sua cura no processo que você tem que fazer o caminho de volta, que já foi explicado aqui.
Então, nada é perdido na espiritualidade. Não tem passe que não funciona, não tem passe que foi perdido. Tá, eu fui lá e não me curei. De repente, você tem que tomar 500 passes. Tem um que toma um passe e sai andando. Entende? Então, tem isso também. A gente tem que ter consciência da nossa parte do trabalho para se curar. Não adianta vir aqui entregar. Como esse caso espírita não é tenda dos milagres. Não é e nunca vai ser. O grande trabalho do Espiritismo é devolver a orientação dos assistidos para que eles refaçam os seus caminhos de volta, os nossos caminhos de volta. Porque quando a gente consegue ser recuperado de uma doença física, de um mal psíquico ou de um problema emocional que você está vivendo em casa, no trabalho, seja o que for, você sai muito mais fortalecido. É o que acontece quem sai daquela situação de morte, né? Deu tudo de luz, tal. A pessoa quando volta renovada, fala, olha, passei dessa, não vou fazer mais os mesmos erros, né? Então isso é um alerta, isso serve de estímulo até para que você não perca essa encarnação. Ok? Tem pessoas que fazem apometria, vamos citar esses casos de curas que não acontecem, para também desmistificar o que a casa é fraca ou que os médios não são muito bons. Aí fica rodando até, muitas vezes não vai curar. Ou vai curar na hora que tem que curar, depois de 2 anos numa outra casa espírita. Isso também acontece. Mas pessoas que pedem um passe à distância, ou apometria à distância, para pessoas que estão enfermidade terminal. Olha que caridade que é isso. Acho que nós tivemos um caso desse ontem, né? Uma pessoa que é espírita, acho que tem um estudo, tem um conhecimento, pediu, acho que um parente próximo, para a mãe, né? 78 anos, estava no estado terminal, veio pedir aqui para salvar a mãe dele. A mãe dele já está no estado terminal, mas ele é consciente de que um passe ou uma apometria à distância vai tirar dela. Onde é que vocês vão ajudar com a apometria essa pessoa? Nós vamos ajudar porque nós vamos dar uma limpada para que ela faça o desencarne mais rapidamente. Ela está ligada à matéria, está sofrendo. Quanto mais ela ficar, mais ela vai sofrer porque está pegada à matéria. Então a apometria alivia, encaminha os irmãos que estão em volta dela, que estão vibrando mal, de vidas passadas, sopradores de vidas passadas, e ela faz o passamento mais rápido, desligamento dos fios fluídicos, né? A espiritualidade corta os fios fluídicos que nos mantém ligados à matéria, e o espírito se libera mais rapidamente. Essa é a grande caridade. Pessoal, mas ele veio aqui para pedir para a mãe dele morrer mais rápido. Não, ele foi caridoso. Ele ajudou no processo de desencarne dela para que ela pudesse fazer a passagem melhor. Porque tem espírito, às vezes, que está desenganado, espírito encarnado, está doente, numa cama de hospital, e ele não vai embora porque ele está sentindo que a hora que ele passar, os cobradores vão cobrar tudo dele. Então ele não quer ir, ele não desencarna. E ficar 2 meses na UTI não passa. E a gente acha que não, ele viveu mais 2 meses, mas ficou 2 meses na UTI, não está fazendo mais nada. Aí faz uma apometria, isso já aconteceu na casa para mim. Fez a apometria, a pessoa fez a passagem. Então nós ajudamos na passagem, não matamos ele mais rápido para ele parar de sofrer. Bem diferente. E isto também é fé raciocinada. A gente precisa entender esses processos. Muitas vezes nas mesas mediúnicas a gente recebe assim, vai dar tudo certo. Nós levamos algum tempo para perceber que o vai dar tudo certo não é que você vai estar curado. Né? Nós já tivemos a apometria que o vai dar tudo certo, a pessoa morreu, porque era o programa encarnatório dele. Vai dar tudo certo porque está no programa encarnatório dele para ele fazer a passagem nesta fase da vida dele. Então deu tudo certo, era um plano espiritual para ele. Não adianta a gente vir na casa espírita, tomar passo de apometria para durar 100 anos. Né? Divaldo ainda conta um caso, Divaldo, o Franco é engraçado, ele já vou terminar. Divaldo conta um caso engraçado assim, uma pessoa que tinha 80 anos, um homem, foi lá no centro espírita, lá na Casa do Caminho, lá em Salvador. Divaldo, estou desesperado. Ele falou, mas o que o senhor tem? Estou com uma enfermidade, olha, eu não sei o que vai ser, está acabando comigo. Mas o que o senhor tem? Eu tenho câncer de próstata. Eu olhou para ele assim, quantos anos o senhor tem? Tenho 80 anos. Mas o senhor queria ter o quê com 80 anos?
câncer de próstata é próprio de quem tem 80 anos? A próstata gastou? O que o senhor quer? Uma próstata nova para ele? Já estou falando dele, no fundo. O que você quer? Você quer há 120 anos com a próstata nova? Entende? Então a gente precisa ter consciência de que o corpo físico se desgasta e que a gente tem que, uma hora você tem que passar. Então, ninguém vai, não há casa espírita que faça renovação para a gente durar 150 anos. Até porque nem seria bom para a gente. Se com 70 a gente já faz um monte de borrada, né? Imagina se durar o dobro. É capaz de prejudicar mais ainda as futuras encarnações. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Agora que a gente sabe um pouco mais sobre o passe, como ele funciona, como a gente deve participar dele também, a gente vai fazer a oração final em que a gente pede energia para o passe, para que a gente possa transmitir e dividir com vocês. Obrigado e boa noite.